E agora, chama a professora Guiomar para falar com a gente sobre, a partir de todos esses conceitos que a gente viu aqui, muito bem desenvolvidos, sobre essa transição, essa trajetória da educação infantil para o ensino fundamental, né? Como a gente não faça, para que a gente não faça uma coisa abrupta, para que não se perca também tanto desse valor que a gente vem discutindo aqui na nossa conversa. Bom, já dei o meu boa tarde, eu vou entrar direto no assunto. Em primeiro lugar, eu fico muito satisfeita de participar dessa mesa, porque educação infantil não é um tema, não é uma coisa que eu tenho estudado como muitas outras pessoas têm estudado, eu não tenho, né? Eu sou uma pessoa mais de estudos de currículo, como política pública, formação de professor, como política pública, e não sobre questões específicas das etapas de escolaridade. Mas, ao participar da elaboração da Base Nacional Comum, eu pude perceber a importância que existe em você ter uma ideia de crescimento, de desenvolvimento, como e aqui todas as três palestrantes deram a sua contribuição nesse sentido, mas você ter uma ideia do desenvolvimento como uma progressão, como uma coisa que é contínua, né? Que mesmo quando ela tem acidentes no percurso, ela tem formas ela é resiliente, ela tem formas de se recuperar e de continuar indo para frente, né? O desenvolvimento da criança é realmente uma aventura, né? Uma grande aventura. E, nesse sentido, a passagem de estágios da escolaridade, ela precisaria não ter esse caráter de ritual, né? Ela não poderia ser tão ritualística como ela é, porque, na verdade, ela é o acompanhamento de um desenvolvimento contínuo. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar que existe há uma grande importância, do ponto de vista bem prático, na articulação, no diálogo e na troca de experiência entre as professoras de educação infantil e as professoras dos anos iniciais do ensino fundamental. Eu digo as professoras porque a grande maioria delas é mulher. Os homens que existem, por favor, me desculpem. Essa passagem, ela depende muito de haver uma transição tranquila pelas professoras. Quem deve estabelecer que essa passagem seja feliz, né, é a professora. Nós temos duas passagens grandes na educação básica, da educação infantil para o ensino fundamental e do 6º ano para a segunda etapa do ensino fundamental, perdão, são 3, e a passagem do 9º para o ensino médio. Né? O que eu tenho visto de boas práticas nas escolas é que há um momento em que as professoras da educação infantil sentam junto com as professoras do ensino fundamental, discutem os alunos, né, às vezes até individualmente, e oferecem às professoras do ensino fundamental o primeiro momento em que ela vai ter que trabalhar com alunos que são, às vezes, muito diferentes, né? São alunos que estão em momentos diferentes, que cumpriram certas etapas, que chegaram a experienciar, digamos assim, tudo o que estava na intenção pedagógica da Base Nacional Comum, e a Base Nacional Comum, nesse sentido, ela é uma direção, ela é um modo de conseguir entender esse caminho. Fazendo um parênteses, o que eu tenho visto no Brasil sobre o currículo do ensino fundamental, a reforma do ensino médio e mesmo a educação infantil me mostram cada vez mais que a existência da Base Nacional Comum, com todos os defeitos que ela possa ter, e ela tem, ela precisa ser corrigida em muitas coisas, e está previsto na própria base que ela tem os seus períodos de correção. Se não fosse a Base Nacional Comum, nós estaríamos com a pandemia numa situação pior, mas muito pior do que nós estamos hoje.
Quer dizer, com todos os problemas que nós temos, nós teríamos mais. Porque hoje, apesar de tudo, a gente tem uma BNCC que diz, bom, no segundo ano, o aluno vai ter que cumprir tais coisas. E eu tenho esse referencial, né? O professor que está sozinho em casa, que não está na escola, que não está trocando experiência com seus colegas, que eventualmente não está recebendo a visita de um supervisor ou de um coordenador pedagógico, esse professor, na sua solidão, ele tem a Base Nacional Comum como uma forma de orientar o seu trabalho, né? Fechando esse parênteses e voltando para a questão da educação infantil, o que eu principalmente queria acrescentar nisso é que este trabalho conjunto das professoras de educação infantil com os anos iniciais, principalmente o primeiro ano do ensino fundamental, ele é definitivo, ele é muito importante. E, felizmente, dentro da configuração dos sistemas de ensino no Brasil, a educação infantil e o ensino fundamental, eles estão, em geral, sob a mesma gestão, né? Além de ser do diretor, quer dizer, tem uma secretaria de educação, e essa gestão é conjunta. Pelo menos as pessoas pertencem ao mesmo sistema, né? No mínimo que pode acontecer é que elas se entendam do ponto de vista estritamente funcional, né? O que já é um passo para que elas possam se entender do ponto de vista pedagógico, da sua prática docente, né? A maior tragédia, talvez aconteça, é na transição do quinto para o sexto ano do ensino fundamental, daquilo que nós chamamos de Fundamental 1, primeiro segmento do ensino fundamental, e para aquilo que nós chamamos de Fundamental 2. Esta passagem tem apresentado problemas devastadores na educação básica, não é? Primeiro porque há muitos casos em que passar do quinto para o sexto ano significa passar de uma alçada municipal para uma alçada estadual, né? E a tendência é, sem pensar na criança, porque parece que a criança ela é a última coisa que se pensa, a tendência é dizer, não, a criança vem mal preparada, né? De um lado. E do outro, a tendência é dizer, não, nós preparamos, eles é que não souberam trabalhar com a criança. Quer dizer, essa dificuldade é muito grande em algumas redes estaduais, na articulação de algumas redes estaduais e municipais, ainda considerando que vai entrar exatamente numa etapa em que a criança está começando a adolescer. Não a adoecer, a adolecer. Embora esse verbo não exista, né? Ela está entrando na adolescência, ela está na puberdade, com muitas transformações acontecendo dentro dela. Ela passa de uma tia da escola municipal para um monte de professores da escola estadual, né? Então, essas transições da educação básica, que decorrem de decisões que foram tomadas, não quero entrar nesse assunto, há muito tempo atrás, do que é educação básica, do que é ensino fundamental, de quanto tempo dura um, dura outro, essas decisões já estão tomadas há décadas, né? Mas nós sofremos ainda o efeito delas. E essa passagem da educação infantil para o ensino fundamental, ela é decisiva, porque ela implica também numa concepção de criança, numa concepção de aprendizagem que precisa ser comum, não é? Então, quando a gente fala na concepção de criança da base nacional e a gente vê a concepção de criança no ensino fundamental na própria base nacional, a gente muitas vezes tem dificuldade de entender como é que essa concepção de criança flui de um nível para outro, não é? A gente mesmo, quando lê a base. Então, há uma dificuldade que está na própria configuração das coisas, né? A educação infantil sempre teve uma identidade muito forte, sempre defendeu uma especificidade muito grande, né? E nunca não quis, por exemplo, usar os mesmos conceitos, ou pelo menos os mesmos termos que estavam sendo usados no ensino fundamental. Isso se entende, não estou criticando, isso não é uma constatação,
certo? Mas eu acho que, a partir do momento em que, hoje, no Brasil, a gente tem reconhecido o valor da educação infantil, é importante que essa passagem de um nível para outro, que ela se dê de um modo articulado entre os professores, que ela se dê pensando na criança, em cada criança, em como cada criança fez o percurso. Nem estou contando a creche, mas estou contando já o G4 e o G5, né? Os 2 anos de pré-escola, como ela fez esse percurso e como ela está chegando nesse ensino fundamental 1. Porque essa professora do ensino fundamental 1 vai ter que lidar com essa diversidade. E essa diversidade, quem conhece bem é a professora que trabalhou com essa criança há 2 anos. A professora ou as professoras que trabalharam com essa criança há 2 anos. Que elas sentem juntas e que elas discutam o nível de desenvolvimento, as características de cada uma dessas crianças, é uma coisa tão singela, não é? Mas é da menor importância, da maior importância. Por quê? Porque, com isto, nós possibilitamos uma reflexão não sobre Piaget, que é importante, sem dúvida, Piaget, tudo que inspirou a base, a experiência italiana, etc., etc., mas uma reflexão sobre cada ser concreto que vai entrar na sua escola, que vai chegar na sua classe. Quer dizer, são essas as crianças que vão chegar na sua classe e eu tenho uma reflexão sobre cada uma delas. Eu sei cada uma delas que mais ou menos o seu perfil familiar, eu sei como é que a linguagem está sendo trabalhada internamente por cada uma delas, sei aquelas que estão falando muito, aquelas que falam muito pouco, eu sei aquelas que já estão muito avançadas no uso do lápis ou de qualquer coisa que permitam que elas façam figuras ou escritas, eventualmente, e sei que outras não estão. Então, eu preciso transportar isso para essa professora de ensino fundamental 1, e, como disse a Andréia, se eu sou uma professora de pré-escola que, de fato, estou trabalhando com o deslumbramento dessa criança, com a sua alegria, eu queria passar esse sentimento para a minha colega de Fundamental 1, que ela pudesse compartilhar comigo a alegria que foi trabalhar com essas crianças. Eu acho que isso seria uma coisa singela, mas é uma coisa importante, porque se baseia em coisas teóricas muito relevantes. Uma delas é que o desenvolvimento é contínuo, certo? Todo ser humano é único. E todo ser humano é integral. Quer dizer, quando eu trabalho com música, eu também estou trabalhando com outros aspectos da cognição e dos afetos, como bem mostrou a Elisa, né? Quando eu trabalho com a ludicidade, que está muito bem colocado aqui, foi muito bem colocado pela minha colega que me antecedeu imediatamente, essa ludicidade, ela é um trabalho, ela é uma intenção pedagógica, ainda que ela não seja uma imposição ou um cerceamento da liberdade dessa criança, ela mostra todas as alternativas, ela estabelece o círculo, né, o espaço de aprendizagem, e abre esse espaço de aprendizagem para que a ludicidade da criança faça com que ela se movimente, né? Então, isso tudo eu tenho a respeito do meu aluno. Eu sei como ele é nas situações mais de brincadeira, eu sei como ele se relaciona com os outros, eu sei como ele é na linguagem, e é isso que eu preciso passar dos meus alunos concretos, da Maria, do João, do José, certo? Da Sônia, essas crianças que hoje vão fazer 6 anos e estão entrando no ensino fundamental, eu tenho que trazer para esse primeiro ano do ensino fundamental a experiência que elas realmente viveram e mostrar como que essa experiência está afetando essa criança.